Olá amigos, mais um programa Conexão Aguiar para você que está nos acompanhando agora em casa, e a nossa programação hoje traz consigo uma história muito bacana traçada por superação. Como ela mesma diz, Sueli, com o Y, não por acaso, mas porque como ela mesma diz, eu nasci assim. Hoje, nosso programa abre o espaço para uma história que não se mede apenas pelo tempo, mas pela profundidade. Aos 77 anos, Sueli de Souza é a prova viva de que a vida é uma equação de amor e propósito. Sueli traz no olhar a experiência de quem transita entre mundos, filha de uma família numerosa, cercada pelo carinho de 12 irmãos. Ela compreendeu cedo o valor do coletivo. Foi uma criança rodeada de cuidados, paparicada pelos mais velhos e escolhida pelo destino. Aos 8 anos, quando uma professora, um anjo em seu caminho, decidiu cumprir uma promessa e investir no futuro daquela menina, brilhante. Sueli percorreu muitos caminhos, formou-se em engenharia, mas descobriu que a sua verdadeira vocação não estava apenas nas estruturas de concreto, mas nas estruturas das vidas humanas. Ela criou escolas, gerou oportunidades para dezenas de jovens estudantes. Naquele laboratório de vivência, começou a decifrar a linguagem que acompanha há 38 anos, a numerologia. Mãe dedicada do Fábio, avó atenta aos seus 3 netos, conectada pelo coração, mesmo quando a distância leva um deles para além do oceano, lá em Londres. Sueli é a soma de muitas famílias, de muitos amores e de uma curiosidade insaciável sobre o ser humano. Ela carrega a sabedoria de quem não apenas estudou números, mas de quem aprendeu a ler a alma através deles. Sejam bem-vindos a esse encontro. Hoje quem nos guia pelos números da vida é Sueli com Y. Olá, meu nome é Sueli de Souza, sou numeróloga. Anteriormente a isso, eu sempre mexi com números. Quando eu era pequenininha, eu vivia contando de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3. Tanto é que quando eu entrei na escola, eu já sabia a tabuada até do 12, por conta desses números ficarem me atormentando. Só que eu não tinha essa ideia, né? Aí eu fiz engenharia, fui estudar matemática, mais acentuado para poder dar aulas particulares. Tive uma escola de aulas particulares por 23 anos e foi durante o percurso dessa escola que eu conheci a numerologia. Eu fui comprar um livro de matemática, quando eu cheguei em casa, ele era de numerologia. Eu fiquei muito irritada, porque era uma parte que eu achei da matemática que eu não conhecia. Deixei o livro guardado por 3 meses. Na virada do ano, eu lembrei do livro. Como todos os meus alunos haviam passado na primeira fase, eu não poderia tirar férias. Então, eu passei a noite lendo, estudando, fazendo contas e ficando impressionadíssima com os resultados. Porque como eu conhecia as pessoas que eu estava ali analisando, então ficou mais fácil. E além do mais, eu tenho uma família numerosa. Eu nasci numa família onde meu pai era viúvo, tinha 6 filhos, casou com a mamãe, teve mais 6. E aos 8 anos de idade, eu fui aluna de uma pessoa muito especial que transformou-se na minha segunda mãe. Ela havia feito um compromisso de ajudar alguma criança a estudar e eu fui a escolhida. E com isso, então fui sempre me interessando, em saber cada vez mais, mas nunca tive influência religiosa nenhuma. Quando eu conheci o livro, na hora que eu vi que falava de reencarnação, eu já queria desistir. Mas tem meu lado teimoso, eu continuei pesquisando. Daí eu comecei a estudar o eu interno das pessoas. E ali as revelações eram imensas. Por isso é muito importante que você conheça os números da sua vida passada, quer dizer, da sua essência, da tua alma, aquilo que não vai mudar. E a numerologia começou então a ficar cada vez mais forte. Num certo determinado tempo, comecei a perder materialmente falando. Creio eu hoje
que foi o modo que o plano espiritual deu a minha puxão de orelha, né? Falou, olha, você não está entendendo, então vai ser por aqui. No momento que eu entendi, eu fiz a minha numerologia, gravei uma fita cassete na época, né? Tem gente que nem sabe o que é. E ali eu fui muito rígida comigo, dizendo que se eu não assumisse a numerologia, eu iria até perder a minha encarnação. Então, no dia seguinte, eu fiz uma carta apelo, onde eu pedi a Deus, me oferecia para cumprir a minha missão, se realmente fosse para eu ser numeróloga. E que por isso eu precisaria de uma prova. Eu queria em 6 meses o retorno de tudo aquilo que eu havia perdido. Mas eu queria o retorno pela numerologia, não pelas minhas aulas particulares. E assim, eu abri poupança de 1 a 31, porque na época cobrava-se o RTN, então o preço variava todos os dias. Então eu abri uma poupança para cada dia, porque o que eu ganhava hoje, amanhã eu punha na poupança. Eu fiz esse apelo no dia 6 de julho de 1986. No dia 16, eu já estava sendo convidada para fazer um trabalho de numerologia. Era uma festa de uma pessoa que fazia 50 anos e queria uma noite mística. E me encaixaram lá, né, achando que a parte era muito mística. Dali, eu já fui convidada para dar um curso. No dia 26 de julho, eu já estava no programa da Silvia Popovic, dando a minha primeira entrevista para poder divulgar o curso. E assim eu não parei mais. Quando deu 6 meses, eu fiz levantamento de todas as poupanças. No dia 29 de dezembro eu fiz esse levantamento. E lá eu tinha dinheiro para pagar tudo, inclusive eu queria um acampamento para o meu filho, um spa para mim, para eu trabalhar a minha cabeça, né? Que na volta eu iria abandonando as aulas particulares para ficar só com a numerologia. E assim foi. E desde lá tenho dado muitas palestras em escolas, empresas, pessoas às vezes numa loja, né, quer divulgar alguma coisa, para presentear os clientes, me convidam e eu faço um trabalho para eles. Eu também dou muitos cursos, principalmente muitos cursos presenciais, ainda dou. Há pouco tempo eu fui para o Rio Grande do Sul para dar um curso. Mas eu tenho dado muitos cursos online. Também durante essa minha caminhada, eu entendi que muitas pessoas precisavam saber o que é a numerologia. Então eu deixo aqui um pouquinho da minha informação, que eu passo sempre numa consulta. Em primeiro lugar, numerologia não se baseia em adivinhações. Ela utiliza nome de nascimento e data de nascimento. Cada grupo de letras tem um valor, porque se você pegar o alfabeto de 1 a 9, colocar as letras e depois continuar na sequência, você vai ter sempre letras em cada grupo. E assim, se você substitui letras por números, tudo vira números. Agora, a linha que eu trabalho, que é pitagórica, ela crê e parte do princípio de que antes do nascimento nós tivemos razões para escolhermos nossa mãe e nosso pai. Quando os escolhemos, recebemos heranças, e heranças são sobrenomes. Recebidas heranças, a numerologia afirma que nós escolhemos o nosso nome, alguém na Terra captou nossa vontade, colocou o nome pra gente, e assim nós temos um destino. O destino eu gosto de chamar de diploma, que é a nossa vontade. Só que depois que nós contamos o que queremos, existe uma força maior, que podemos chamar de Deus, ele vai impor a escola que deveremos frequentar para conhecermos a lição que deveremos aprender. E a escola informa que você tem que aprender o que você não sabe ou porque você foi reprovado nela. Só que ao entrar na escola, imagine alguém abrindo o portão e te dando um roteiro para facilitar a tua caminhada. Agora, depois de uma certa idade, você ganha um ajudante, um prêmio, uma força, que é seu número poderoso.
só que ele só se fortalece com a idade. E a numerologia, ela parte do princípio da reencarnação. Então, ela afirma que a maioria de nós, já tivemos outras vidas e que de lá nós trazemos um número que vai nos informar o que fizemos ou tentamos fazer. Dentro desse número vem para cá nos acompanhando qualidades, defeitos e virtudes. Isso não dá para mudar, porque já aconteceu. Agora, na vida passada, a maioria de nós deixou falhas. Falhas são números ausentes, como se fossem matérias de defeito. São os nossos cobradores. Mas, com certeza, a vida nos coloca em situações onde nós temos a chance de resgatar. E no momento que nós escolhemos o nosso diploma, nós pegamos também um uniforme, que é a nossa aparência, como as pessoas nos veem, como as pessoas nos julgam, mas nem sempre é o que somos. A nossa aparência, ela é, na verdade, aquilo que nós falamos para o universo, que nesta vida nós queremos melhorar. Então, espero que vocês tenham tido uma pequena noção do que é a numerologia, lembrando que não se baseia em adivinhações. Vocês podem acessar meu site, tem aí meus contatos, e cada vez que uma pessoa se interessa em se autoconhecer, com certeza ela está melhorando a caminhada dela e das pessoas ao seu redor também, que ela começa a compreender todos com muito mais amor, mais atenção.